Fala aí pessoal, aqui é o Rafael e nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você faz o processamento de dados no software Compass Solution. Vamos imaginar que a gente fez o levantamento estático com os equipamentos L1, L2, então a gente coletou os arquivos brutos, deixamos uma base posicionada no local dela. Essa base, teoricamente, a gente já fez o PPP, porque você viu na aula anterior como é que faz o PPP lá no IBGE, a gente pega o arquivo Hynix dela, gera o PPP para poder ter o transporte de coordenadas daquele arquivo da base lá, então para a gente poder ajustar a nossa base. Se você já tivesse a coordenada daquela base, que você posicionou a base, não precisaria fazer o PPP novamente, se você já tiver um relatório. Bom, vamos imaginar isso então, que a gente tem o arquivo da base, temos o arquivo PPP, que é o PDF lá com as coordenadas ajustadas, e a gente tem os rovers também. E tudo isso está no método absoluto, ali sem correção. Então a gente vai usar o Compass Solution para fazer esse processamento. Eu vou reduzir aqui a minha tela para você poder acompanhar os arquivos que eu tenho. Aqui eu estou com o software Compass Solution. Se você adquiriu aí os equipamentos da Connav, ele é opcional, ele custa R$15.000 e algumas pessoas conseguiram obter ele como bônus após a aquisição dos equipamentos aí da Connav. Então, Compass Solution é esse cara aqui. Os arquivos brutos que eu tenho, que eu descarreguei do equipamento L1, L2, é o que? É o arquivo da base, é um arquivo mais pesadão, por conta do tempo que ele ficou, e os arquivos do rover. Tá? São arquivos que a gente coletou próximo, você vai ver ali, que quando a gente jogar no mapa, são 8 arquivos aqui, só que tem alguns que estão em cima um do outro. Então no mapa não vai dar para ver todos os pontos espalhados assim, porque teve alguns que foi um em cima do outro. Então a gente tem os arquivos aqui para a gente testar, fazer esse treinamento. Vamos utilizar só a base e o rover. Esses arquivos você pega do receptor, tá? Você tem duas opções de você pegar ele. Se você apertou o botão aqui para rastrear o arquivo no momento da coleta, se você apertou o botão do receptor, ele vai piscar a luzinha. Esse arquivo bruto fica no receptor. Então você tem que utilizar o cabo para descarregar ele, cabo USB para descarregar ele no computador. Agora, se você utilizou a coletora para fazer o arquivo bruto pela coletora com o Survey Master, os arquivos brutos ficam na pasta RAW dentro da coletora. Tá? Então são coisas diferentes. Qual que é a vantagem e desvantagem de utilizar pela coletora e sem a coletora? Com a coletora você tem todas as informações da altura do ponto, da antena que você utilizou, do nome do ponto e a descrição. E você para o ponto, você vê o tempo rolando ali, né, no decorrer da coleta do ponto, você vê quanto tempo passou. Então na coletora você tem muito mais controle em relação ao ponto. E quando descarrega, você vai ver que é muito melhor com a coletora, porque já vem quase tudo completo. Quando a gente rastreia o arquivo utilizando o receptor, aí a desvantagem você tem que anotar numa planilha, numa prancheta, o nome do ponto, a hora que começou, a hora que finalizou, porque é tudo manual, você só tem a informação apertando o botão aqui. E aí quando você descarrega, você vai ver aqui no software, você tem que pôr todas as informações, a altura da antena, o tipo da antena, o nome do GPS, etc. Então dá mais agilidade apertando o botão, fica mais simples, mais leve o equipamento, só que perde essas informações. Então você que vai decidir qual forma que você quer fazer a coleta, pela coletora ou pelo receptor. Então beleza, esses arquivos brutos que eu tenho aqui foi feito tudo pelo receptor, não utilizamos a coletora. Temos o arquivo da base e o arquivo do rover. A primeira coisa que a gente vai fazer é organizar os arquivos no computador. Meu arquivo está aqui no desktop para você poder ver, você vai salvar onde que você quiser esses arquivos para você ter facilidade de acessar ele. Então vamos abrir aqui o Compass Solution, que é um software exclusivo da Connav, ele processa arquivos Hynix também, e arquivos nativos aí dos Connav. Vamos começar, eu vou te apresentar o software aqui rapidinho, só para você se inteirar. Aqui a gente tem os menus, tá? Para a gente poder fazer a configuração, a aplicação, configuração da visualização. Aqui embaixo são as ações que a gente pode tomar. São teclas de atalho do que está aqui no menu lateral. Tá vendo o menu lateral, que eu estou mexendo com o mouse, e aqui em cima algumas ações mais rápidas. Por exemplo, criação de projeto, essa primeira pasta. O segundo é abrir um projeto existente. O terceiro aqui é salvar. Esse cara aqui é para importar arquivo, processamento, configuração. A gente vai ver para que serve cada um deles. Na verdade, a gente vai direto ao ponto, tá? Direto ao ponto do processamento. Só quero que você entenda aqui para você poder navegar de uma maneira tranquila. Aqui na lateral temos um menu lateral. O primeiro cara aqui é o projeto e a gente tem as informações referentes ao projeto. Criação, abertura de projeto existente e propriedade do projeto. Aqui embaixo, você clicar, observação, são as informações do ponto, quando tem ponto aqui. Agora a gente está sem nenhum ponto, por isso que não tem nada de observação. E assim por diante, ó, tem as outras opções aqui, ó, Static Baseline, Dynamic Baseline e ajustamento.
O Dynamic Baseline a gente só vai usar quando tiver arquivo bruto de PPK, que é uma outra forma de coleta, que é o Stop and Go, coleta de dados brutos, diferente do estático, tá? A gente vai ver isso futuramente. O que a gente mais vai usar é no Static Baseline aqui. Mas vamos fazer na prática aqui para você entender. Aqui embaixo, ó, se o seu tiver reduzido, eu vou aumentar aqui um pouquinho, que aqui ele dá algumas informações, mensagens, tudo que a gente toma de ação aqui, processamento, configuração, ele mostra a mensagem aqui se deu certo, se deu errado, o que pode fazer para ajustar. Aqui as informações de satélite de cada ponto, qualidade do ponto e network. Ó, vamos começar aqui então criando um novo projeto, correto? A gente pode clicar nessa pastinha, ou a gente pode vir aqui em projeto e clicar aqui nessa pastinha, que é a mesma coisa. Vamos clicar aqui então. Aqui ele pede o nome do projeto. Qual que é o nome do projeto? Vou escrever aqui, ó, treinamento PP, PP é pós-processamento. Eu sempre seleciono a pasta, ele vai estar salvando aqui, ó, visualize isso aqui, ó. O meu tá aqui, ó, c2 /program_files x86 /compass solution. Mas eu mudo essa pasta para mim jogar tudo numa pasta só, mais organizado. Eu clico aqui em Select Pasta, ele vai abrir onde que você quer estar salvando. Eu já salvei, eu já abri, ó, eu vou abrir no meu Windows Explorer aqui, só para você ver. Aqui no Documentos, eu criei esse cara aqui, ó, Projetos Compass Solution, dentro da pasta Documentos. Então eu estou jogando meus arquivos tudo lá dentro. Então onde que está? Eu sei que está aqui no Documentos, ó. Eu clico na setinha para baixo aqui, na setinha lateral para ele abrir as opções que está dentro do documento e eu localizo aqui, ó, Projeto Compass Solution. Eu só seleciono essa pasta porque esse arquivo aqui que eu estou criando, Projeto Treinamento PP, vai jogar dentro dessa pasta Projeto Compass Solution. É uma forma de organização. Você pode salvar onde que você quiser, desde que você lembre onde que estão esses arquivos para você não se perder. Então eu vou clicar aqui em OK, você vai ver que aqui embaixo alterou, agora ele está salvando, ó, em usuários, Rafael, documentos, Projeto Compass Solution. Certo? Então eu dou um OK porque tudo que eu vou criar vai cair dentro dessa pasta Compass Solution aí, Projeto Compass Solution. Então ele está verdinho aqui, essa letra está verde porque deu certo, está salvando ali. Vou dar um OK e agora ele abre as opções do nosso processamento. O que a gente vai configurar? A primeira coisa que a gente tem que configurar é o datum. Tá? Ele normalmente de fábrica, ele vem um datum chinês, um datum lá de Xangai, sei lá. E aí você tem que mudar isso para você poder adaptar a localização que você trabalhou. Se você não sabe qual que é a localização, onde que você está, qual que é o fuso que você trabalhou, aqui é o sistema de coordenada e o fuso que você vai configurar. Se você não sabe fazer essa configuração, eu vou deixar aqui na lateral um vídeo explicando como é que você identifica o fuso da região que você está trabalhando. Você digita lá no Google Earth, você consegue descobrir qual que é o fuso, para você poder configurar corretamente aqui o seu software, para você fazer o processamento da maneira correta. Então você vai clicar aqui em Change, que é de mudar, e aqui, ó, se você ver, ele tem esses caras aqui, ó, WGS84, aí, ó, Xi'an, Beijing, Malásia, tem esses caras aqui. E esses outros aqui, o Sirgas 2000 Fuso 22, Fuso 23, eu criei. Como é que você vai criar? Você vai clicar aqui em ADD, na lateral, verdinho, tá? Clicou aqui. Aqui você vai dar um nome para o sistema de coordenada. A primeira coisa que você vai fazer, ó, eu vou criar um fuso do Sirgas 2000 Fuso 21. Eu vou colocar aqui, ó. Você escreve do jeito que você quiser. F, fuso, desde que você lembre, né? Ó, Fuso 21. Ops, foi uma letra a mais. Então, Sirgas 2000 Fuso 21. Você pode abreviar se você quiser. Você sabe que S2000 é o Sirgas 2000, por exemplo. Fuso 21 para encurtar um pouco mais, não tem problema nenhum. Aqui na lateral, você vai clicar com a setinha para baixo e vai localizar o Sirgas 2000. Se você digitar o S, ele vai localizar aqui o Sirgas 2000. Isso daqui você não precisa mexer. Aí o próximo passo é você vir aqui em Select Projection. Seleciona a projeção, Model, está escrito aqui. E aí aqui em Projeção Model, você vai clicar na setinha para baixo e vai localizar o UTM. Tá? E aí aqui, você vai colocar o hemisfério é o sul, porque a gente está abaixo do hemisfério, o Brasil está localizado abaixo do hemisfério. E aí você vai colocar aqui o fuso que você quer configurar. Eu vou configurar nesse caso o meu como 21. Então, por isso que é fuso 21S, tá? Porque é o fuso 21 do hemisfério sul, que daí coincide com esse nome que eu estou dando aqui. Então, deu o nome, colocou Sirgas, vem aqui nessa aba, Select Projection Mode, clica na setinha para baixo, UTM e define a zona, aqui, o fuso que você está trabalhando da sua região. Se você não sabe, olha na aula complementar que está nessa aula aí. Configurou isso, deu um OK novamente, está configurado aqui. Agora você vem, desculpa, tem que vir aqui, ó, vou voltar. Ele vai ficar lá embaixo, lá no último, ó. E seleciona o que você configurou, dependendo da região que você está trabalhando. Os pontos que eu tenho aqui
é do fuso 21 mesmo, é do fuso 21 mesmo. Então eu vou dar um OK e vou dar um OK. Então eu configurei aqui, ó, tá vendo? O restante aqui você não precisa configurar agora nesse momento, que a gente vai configurar depois, tá? Mas você pode deixar do jeito que tá essas outras configurações. Aqui o time, o horário, ó, é o horário do GPS. Então o horário que vai aparecer aqui na observação, por exemplo, você começou a trabalhar no seu horário, no nosso horário de Brasília aqui às 8 horas da manhã. O horário nosso aqui do Brasil é menos 3 horas. Então o horário de GPS é sempre no pontual, é sempre 3 a mais, né? Zerado, em relação a o horário de Greenwich lá. Então você começou às 8 horas, 8, 9, 10, 11. O horário de GPS vai ser 11 horas, entendeu? O horário de GPS, se você quiser colocar o local time, eu não indico, porque senão pode gerar alguma confusão. Deixa GPS time aqui mesmo. Ok, então criamos nosso projeto e já configuramos. O próximo passo é importar os arquivos que a gente vai estar trabalhando. E como é que a gente faz isso? A gente pode clicar aqui em observação, na lateral, aqui no menu lateral, e clicar aqui em Import Files, ou vir aqui direto, ó, Import Files, e ele tem também uma tecla de atalho que é o Ctrl+I. Se você apertar Ctrl+I, ele vai abrir essa caixinha aqui para a gente poder estar importando os pontos que a gente vai fazer o processamento. E aí a gente tem algumas opções aqui de importar esses pontos. Temos o arquivo bruto do Connav, que é os arquivos que sem transformar em Hynix nem nada, é o arquivo nativo do equipamento, que a gente descarrega do receptor ou da coletora. Se você tiver esse arquivo, você vai dar um OK e localizar ele. Ou os arquivos Hynix, caso você tenha de um outro equipamento, você transformou em Hynix, você pode processar aqui também. Nesse nosso caso aqui é o arquivo do Connav. Vou clicar aqui em OK. E aí eu vou localizar. Onde que está esses arquivos? Está aqui no desktop, que eu acabei de salvar eles, né? O arquivo brutos. Primeiro eu vou importar o hover. Não tem ordem, pode importar a base primeiro ou o hover depois, você que sabe. Mas eu gosto de importar o hover para mim configurar ele já, colocar altura, antena, o nome do ponto para jogar a base depois e não confundir, porque a maioria das vezes o nome dele aparece esse arquivo bruto aqui, ó, tá? Vou clicar aqui em abrir, ele vai estar abrindo. É normal que ele dá uma repetição do arquivo aqui, depois a gente muda, ele vai repetir quase todos os pontos aqui, ó, que é o nome da estação. Então ele veio aqui, e aqui ó, você vê, a gente está em observação, ele abriu uma pasta aqui e uma aba aqui, ó, mapa, que a gente consegue visualizar os pontos. Isso só pode ser aberto depois que importou os arquivos, tá? Então a gente tem os pontos aqui, lembra que eu falei, ó, são 8 pontos, mas tem alguns em cima do outro, então a gente vê aqui no mapa quase 4 só, né? Mas se você colocar se você colocar o mouse em cima do ponto, ele transforma, ele muda, para você poder ver que tem pontos em cima. Tá? Então abriu aqui essa aba mapa e essa aba observação. Aqui em observação são as informações do ponto. Aqui o start, o horário que ele começou e o horário final que ele terminou. Aqui o arquivo bruto e aí algumas outras informações. Agora, muito importante você ver quais foram os primeiros pontos. O meu eu consigo ver que o último aqui é o primeiro ponto, porque eu comecei ao 12h38. No horário de GPS, tá? É 3 horas a menos do nosso horário aqui. E ele finalizou 12h58. O próximo ponto começou a 1 hora, então eu sei que aqui é o primeiro, tá? O último aqui. Nesse momento eu renomeio os arquivos. Eu identifiquei qual que é o primeiro e você vê que a sequência dele tá ao inverso aqui, né? Esse daqui é o último, teoricamente. Você pode verificar pelo horário inicial, e se você tiver dúvida, você olha na sua caderneta que você preencheu no momento da sua coleta. Aí que está a diferença. Quando você utiliza a coletora, já vem tudo configurado, o nome do ponto, você vê que a antena aqui está tudo zerado, você vê que o tipo da antena está zerado, porque a gente coletou pelo receptor. Então, pelo receptor tem que configurar tudo isso e é manual. Vamos fazer isso, ó. Então, para mudar o nome, primeira coisa, você seleciona ele, vem aqui na lateral, ó, Station, e você muda. Eu vou colocar aqui, ó, P1, vamos lá. P1, e é manual, é individual, e aperta Enter. No segundo ponto, ó, P2 e Enter. No terceiro ponto, P3 e Enter.